Fala pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais um vídeo aí no canal DevNet Core, continuando aí, né, o projeto DDD financeiro, né, sistema financeiro, parte 5, 2023. Pessoal, para quem está acompanhando aí o projeto financeiro, tá? No projeto, nos vídeos anteriores aí, né? Vou deixar tudo aqui no link, né, da descrição aí. Vou deixar os links para vocês assistirem às aulas passadas, tá? Para vocês compreenderem melhor até esse momento aqui do projeto que nós estamos fazendo, até esse momento da arquitetura, né, que nós já estamos, tá? O objetivo dessa aula aqui, pessoal, a gente vai criar, né, a criação dos métodos customizados na interface de categoria, despesas, sistema financeiro, né, e usuário do sistema financeiro. E também nós iremos criar o repositório em si, né, ali vamos mostrar, já deixar os métodos basicamente quase pronto, né, para essa aula não ficar muito grande. Então a gente vai já criar os repositórios que nós não criamos somente o repositório genérico na aula passada. Nesse aqui nós iremos criar todos os repositórios referente a tudo que nós vamos utilizar aí no sistema, beleza? E lembrando também que tem o nosso Trello, tá? Deixa eu colocar aqui, pessoal, porque nas últimas aulas, né, eu não mostrei isso daqui. O Trello aí a gente criou aí só para gerenciamento básico do nosso projeto, para a gente mostrar, né, como é feito o desenvolvimento, né, e como é feita a organização basicamente, tá, pessoal? Basicamente a gente não está entrando a fundo, mas para quem está chegando agora no mercado de trabalho, para entender mais ou menos como a gente gerencia as tarefas, tá? Então, basicamente isso aqui, ó, criamos já as entidades, né, o que estava em andamento, tá? Na aulas passadas aí, também criamos a interface genérica, né? Agora, o que nós iremos criar nessa aula aqui? Nós iremos criar criação do repositório genérico. Na verdade, nós já criamos, né, o repositório genérico, então já vou até deixar aqui, ó. Vamos criar os métodos customizados da interface, tá? E também vamos criar os métodos customizados do repositório. Nessa aula aqui a gente não vai implementar todo o repositório, mas a gente vai deixar os métodos prontos para a aula também não ficar muito grande, tá? Como de prática aí, tá, pessoal? As ferramentas que nós iremos utilizar é o Visual Studio 2022 para a criação das APIs, tá? No back-end, e o SQL Server, claro, quando a gente for criar o banco de dados aí. Mas lembrando que a gente vai utilizar o Migration, tá? Para a gente criar toda a parte aí de tabelas lá já automaticamente no nosso banco. Linguagens utilizadas nessa arquitetura, né? A gente vai mais ou menos um padrão assim, a gente está seguindo. Nome de pastas nós iremos criar em português, tá? O nome do projeto vai ser tudo em inglês, os genéricos também vai tudo em inglês, e os nomes de métodos customizados, né, que nós iremos fazer aqui no projeto, vai ser todos em português, né? Muita gente está me perguntando, pessoal, por que a gente está misturando português com inglês? Pessoal, essa aqui é uma arquitetura para estudo, tá? Então, por que a gente está fazendo isso? As pastas, né, a gente está colocando em português, e também o nome dos métodos customizados nós estamos colocando em português para melhor as pessoas absorverem, né, na verdade, e entender, né, como que é feito ali, como que é criado os métodos genéricos e daí por diante. Os genéricos não, os métodos customizados. Os genéricos vai ser tudo em inglês, os nomes de projetos também tudo em inglês, que basicamente, né, numa arquitetura DDD que você vai ver, eles vão estar dessa forma, certo? Também estamos utilizando, tá, o Visual Studio 2022, tá? A versão que nós estamos utilizando é essa aqui, tá? É a 17.5, é a última versão aí por enquanto, tá? Então vocês podem utilizar essa aqui. Claro, se tiver uma versão mais nova, não tem problema, você pode utilizar também, desde que utilize as mesmas versões do nosso framework para não dar problemas aí com incompatibilidade, tá? Também vamos utilizar o SQL Server 2022, né? O SQL Server Tools aí, o 19 nós iremos utilizar, tá? As tecnologias aí que nós iremos utilizar é o Identity, nós iremos utilizar nesse projeto aqui, tá? Link C# para fazer todas as queries aí, selects, tudo vai ser com o link, tá? Os generics, né? JSON Web Token para validar as APIs, autenticar, né? No caso as APIs, e a injeção de dependência a gente vai fazer aí com Single, tá? Tecnologia do CORS, né? Vamos utilizar aí o CORS para não deixar que outras pessoas acessem os APIs, somente clientes que a gente define ali no nosso core, tá? Linguagens, né, que a gente está utilizando aí é o C#, né?
e o SQL por enquanto aí no back-end, tá? Agora vamos para fonte, tá, pessoal? Nossa arquitetura, pessoal, ela tá assim por enquanto, tá? Nós criamos bastante coisas, tá? Mas ainda falta bastante coisas ainda também a ser criados. Nós criamos aqui, ó, pessoal, todo o repositório, todas as interfaces por enquanto, tá? Todas as interfaces nós criamos. Só que agora o que a gente vai fazer nas interfaces antes de a gente ir para o repositório lá, tá? Porque o repositório, basicamente, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode ir lá, vou criar um repositório por enquanto, só para vocês terem ideia do jeito que nós iremos criar o repositório, tá? Como esse repositório que nós iremos criar é um repositório customizado ali, então a gente vai criar ele em português, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou criar uma nova classe, tá? Essa nova classe eu vou chamar ela de repositório categoria, tá? Seguindo, pessoal, o mesmo desenho que a gente está fazendo aqui na interface, tá? Então vamos criar um repositório aqui, categoria. Opa, criei errado aqui. Só renomear, ó, repositório categoria, sim. Beleza, vou colocar aqui public. No repositório, pessoal, a gente já vai herdar o repositório genérico, que é no caso esse repositório que nós criamos aqui, tá? Ó, repositório genérico. Então, a gente vai pegar aqui o repositório, ó, vamos colocar aqui dois pontos, repositório. Aqui nós iremos passar a nossa model que a gente quer que esse repositório ele siga, né? Que vai ser a model de categoria. Categoria, vamos dar um tabzinho aqui para ele adicionar, tá? Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Esse repositório ele vai ter que implementar o repositório, a interface de categoria, que é essa interface aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui e colocar aqui como interface para ele herdar, né? Essa interface aqui. Todos os métodos que estiverem lá, tá? A princípio, na interface, pessoal, a gente só criou as interfaces vazias, né? Eu vou voltar aqui na interface genérica. Beleza. Só que as interfaces de categoria, de despesa, todas elas estão vazias. Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai pegar a herança da interface genérica, tá? Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a interface genérica aqui, tá? Vou vir na categoria e aí a gente vai fazer assim, ó, do mesmo jeito, tá, pessoal? Aí, opa, sim, né? O nome da interface genérica, aqui, categoria e fechar. Tá? Ctrl ponto para ele adicionar aí a referência, não é I, é categoria, né? Ctrl ponto, ele vai adicionar a nossa referência das entidades aqui. Beleza. E aí a gente vai fazer isso nos todos os demais. Então, despesa a mesma coisa, tá? Dois pontos aqui e despesa. Na interface de sistema financeiro do mesmo jeito, tá? Por isso que é bom a gente manter os mesmos nomes, ó, interface, então é só a gente pegar aqui, ó, sistema financeiro, tal. A gente está mantendo os mesmos nomes padrão ali, classes, interfaces, tá? Só mudando a inicial dele. Aqui também do mesmo jeito, tá? Vamos vir aqui. Opa. Aqui é generics, né? Deixa eu copiar daqui. Interface genérica. Eu vou vir aqui, ó. E aí o nome dela vai ser usuário sistema financeiro. Do mesmo jeito, tá? Não vai mudar nada. Pronto. Então a gente já tem todas as interfaces aí herdando da nossa genérica. Então virtualmente aqui, todas as nossas interfaces já têm os métodos CRUDs, né? Básico aí que a gente vai utilizar para todas. Beleza? Deixa eu fechar aqui, ó, as interfaces porque nós não iremos utilizar mais, tá? Então vamos voltar para o repositório que nós criamos, ó. O repositório ele criou o quê? Ele criou a nossa genérica, né? Ele está herdando a nossa genérica e está herdando o repositório genérico também. O que já tem no repositório genérico? Já tem toda a implementação do nosso CRUD, né? Que a gente vai utilizar. Então, basicamente, todo o repositório que a gente criar, todo o objeto que a gente criar, já tem ali os métodos CRUD dele, a gente não precisa ficar recriando novamente, tá? Então, a gente vai criar a segunda agora, que vai ser o repositório da despesas, tá? Então vou vir aqui, ó. Um detalhe também, pessoal, é que assim, ó, aqui no domínio pode ver que eu separei por pastas, ó, todas as interfaces. Aqui no repositório eu não vou separar por pastas, eu vou colocando ele assim. Mas é claro, se você quiser fazer separando por pastas, não vai mudar nada, tá? Só vai ficar mais organizado, a verdade é essa, né? Então adicionar aqui, aí vem aqui em classe, ó, repositório, tá? Public. E aí ele vai fazer do mesmo jeito, tá, pessoal? Ele vai herdar o repositório genérico e tal. Então aqui dois pontos, aqui despesa, tá?
E aí, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar a interface, né, despesa, e vai fazer ele herdar essa interface despesa, né? Por que a gente faz isso? Porque depois, pessoal, a gente vai começar a criar os métodos customizados aqui dentro da interface e todos os métodos eles vão ser implementados, né, no repositório, beleza? Então nós criamos já o repositório de despesa, vamos criar também o repositório de sistema financeiro, tá? Então eu vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito, adicionar nova classe, aí vamos colocar sistema financeiro, tá? Aí vamos colocar aqui repositório genérico, vou colocar como public aqui, ó, public, aí dois pontos, repositório genérico, ele vai receber o nosso sistema financeiro, não é repositório, é só sistema financeiro. Deixa eu ver se ele já está aqui. Outro ponto, entidades, esse aqui, ó, sistema financeiro. E aí também a gente vai pegar a nossa interface, tá, pessoal? Do nosso sistema financeiro, que é esse aqui, ó, tá? Vamos pegar a interface e vamos colocar lá para ele herdar essa interface aqui, tá? Aí agora a última que nós iremos criar aqui vai ser o nosso repositório do usuário do sistema financeiro, tá? Então vamos vir aqui, adicionar nova classe, vamos colocar aqui o nome repositório usuário sistema financeiro. Lembrando, pessoal, estamos criando um sistema para gerenciar nossas finanças, tá? Public. Aqui a gente vai herdar, né, o repositório aqui generic, tá? Então vamos colocar aqui repositório generic. Aqui nós iremos colocar a nossa model, que vai ser o usuário sistema financeiro, tá? Isso. Aqui a nossa interface. Interface sistema financeiro, tá? Basicamente é isso. Então nós já criamos todas as nossas classes, né, relacionadas aí ao nosso sistema financeiro, ao nosso sistema, tudo que a gente vai precisar. Na verdade, todos os repositórios. Lembrando que esses repositórios já virtualmente já tem todos os métodos lá dentro pronto, né, métodos de CRUD que ele está herdando do nosso genérico, tá? Então vamos fechar tudo aqui. A gente não vai mais precisar por enquanto delas. Vamos compilar o projeto só para ver se está tudo certinho mesmo, tá? Só aguardar a compilação é rápida. E o projeto está se tornando já, né? Já está criando já a sua cara, já, né? Com bastante coisinhas aqui, ó. Já compilou, tá? Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar alguns métodos genéricos aqui, né? Alguns métodos, na verdade, genéricos não, desculpa, pessoal. Métodos customizados, na verdade, aqui que a gente vai utilizar aí, tá? A primeira coisa, a gente vai utilizar alguns métodos genéricos aqui na classe de categoria, tá? Então vamos criar aqui, ó, um task, né? Não é task, é task. Aqui nós iremos colocar uma list, tá? Uma lista. Ela vai retornar uma categoria, tá? A lista de categorias. Lista de categorias, tá? Essa lista de categorias, deixa eu dar um contraponto aqui para ele adicionar. Categoria, desculpa. Aí, nesse cara aqui, a gente vai chamar esse método de listar categorias do usuário, tá? E aí, a gente vai passar como parâmetro o e-mail do usuário, beleza? Então, como parâmetro aqui, vai ficar string e o e-mail, e o e-mail do usuário, tá? Então, vai ficar assim. Deixa eu colocar uma ponto e vírgula aqui. Então, task list, não tem esse aqui. Pronto. Beleza. Então, basicamente, esse aqui é um método, já que nós iremos fazer customizado, tá? Isso aqui a gente está customizando porque, lembrando, né, que todos os métodos que estão aqui na interface genérica é o CRUD, né? Então, ele já tem aqui. E esses métodos são métodos que a gente vai fazer diferente aí para cada uma das classes, né? Então, vamos lá. Vamos voltar para despesas, tá? Despesas, eu acho que é uma das classes que mais vai ter métodos, eu acho, né? Na verdade, despesa ela vai ter dois métodos aqui, tá? Então eu vou colocar aqui do mesmo jeito, tá? Task, aí eu vou colocar e list, tá? Despesa,
aí listas despesas usuário, na verdade, vai ser lista despesa usuário. E aí a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Vamos colocar aqui uma string e o e-mail do usuário, porque vai ser pelo e-mail do usuário. Eu vou copiar aqui de novo, porque a gente vai criar um outro método que ele vai retornar despesas também. Só que esse daqui, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai retornar as despesas o usuário não paga os meses anteriores, as despesas que estão atrasadas, tá? Pelo e-mail do usuário. Basicamente, esses dois métodos que nós iremos ter aqui, tá? E aí, nós vamos para a interface do sistema financeiro aqui, tá? A interface do sistema financeiro também é do mesmo jeito, tá, pessoal? Task, tá? Dá um table tab aqui para ele já gerar. Aqui vai ser uma lista e list, tá? Vou fechar aqui. Opa. E aí nós iremos gerar uma lista do sistema financeiro por usuário, tá? Por usuário e do mesmo jeito, tá? Vamos passar aí o e-mail do usuário. E ponto e vírgula. Basicamente é essa, tá? Esse é o único método que nós iremos ter nessa classe aqui. E aí vamos para a classe de interface usuário sistema financeiro. Esse aqui nós iremos criar, na verdade, 3 métodos aqui, tá? Então vamos começar com o primeiro. Task. Por que a gente está começando com task, tá, pessoal? Porque, na verdade, todos esses métodos aqui, eles vão ser métodos async, tá? Então a gente tem que colocar ele com task aqui. Então vamos lá. Usuário, sistema financeiro, né? Só que aí o nome dele vai ser lista usuários, sistema financeiro. E aí aqui a gente vai passar um ID, que vai ser um ID do sistema financeiro. Para a gente buscar todos os sistemas financeiros, né? Todos os usuários que estão naquele sistema financeiro, tá? Eu vou tentar explicar, pessoal, o que seria o sistema financeiro, né? O sistema financeiro dentro do nosso contexto aqui, nós estamos utilizando para o quê? Você gerenciar vários tipos de sistema dentro do seu programa. Por exemplo, você tem um sistema financeiro, que é um sistema financeiro da sua empresa. Só que você não quer misturar com o sistema financeiro da sua casa. Então você pode criar 2 sistemas financeiros e colocar usuários diferentes nesses sistemas financeiros. Então o usuário, se estiver no sistema financeiro da casa, ele não vai ver tudo que tiver no sistema financeiro, né, no caso da empresa. Então, basicamente é isso, tá? E aí também vamos criar um método aqui somente para remover o usuário do sistema financeiro, tá? Então, vamos colocar aí como task. Ele não vai ter retorno, tá? Então, vou colocar assim, remover o usuário do sistema financeiro, tá? E aí a gente vai passar uma lista de usuários, tá? Que a gente vai remover. List usuário sistema financeiro, e aqui eu vou colocar usuários, tá? Beleza. E aí também vamos obter, né, obter o usuário por e-mail, né, desse sistema financeiro. Então vamos colocar lá task, tá? Aí vamos colocar usuário sistema financeiro, beleza? Aí esse cara, o método vai se chamar obter usuário sistema financeiro, tá? E aí a gente vai passar um e-mail do usuário para ele, tá? E-mail usuário, deixa eu colocar aqui minúsculo, e-mail usuário. Então basicamente esses são os 3 métodos que vão ter, que vai existir, né, nessa classe aqui do sistema financeiro, tá? Eu acredito que essa classe aqui, acho que foi a maior, né, que tem mais métodos aí customizados. Agora, pessoal, o que a gente vai ter que fazer é implementar, né? Deixar esses métodos aí pronto para a gente implementar no repositório, tá? Então a gente vai vir aqui no repositório de categoria. Vocês vão ver que a maioria dos repositórios vão começar a dar erro aqui, ó. Por que ele está dando esse erro? Porque ele está falando que a gente tem que implementar essa classe aqui dentro, tá? Então vamos dar um Ctrl ponto aqui, e ele vai falar assim que tem alguns métodos que tem que ser implementado, que na teoria, na prática, né, na verdade é o método que a gente criou na interface, tá? Que a gente vai ter que customizar aqui dentro a chamada dele. Beleza? Despesas também é da mesma forma, ele vai começar a dar erro, dá um Ctrl ponto aqui, manda ele implementar, né, a interface, são 2 métodos que nós criamos lá, tá? Sistema financeiro também do mesmo jeito, esperar dar o errinho aqui, dar um Ctrl ponto,
pegar lá da interface, tá? E aqui o sistema financeiro também, que aqui a gente implementou 3 métodos aqui, né, lá dentro da interface. Então, clicar aqui, os 3 métodos vão estar aqui. Vamos salvar tudo, né? E vamos dar um rebuild aqui em tudo o nosso projeto. Beleza, pessoal. Então, basicamente, pessoal, o que a gente fez aqui nesse vídeo, né? A gente criou, né, todos os métodos aqui das nossas interfaces customizados que nós iremos implementar, tá? Ó, todos os métodos aqui, por exemplo, interface de categoria, interface de despesas, interface sistema financeiro e também a nossa interface do usuário do sistema financeiro. E aí nós criamos todos os repositórios já, né, que vai acessar aí, vai fazer o nosso select com link, né, tudo customizado aqui pra gente, beleza? Para a aula não ficar muito grande, pessoal, nessa aula é isso. Na próxima aula aí a gente vai criar, a gente vai implementar todos os repositórios, deixar ele prontinho, certinho, para a gente conseguir já chamar esses repositórios aqui, tá? O que a gente pode fazer, né, para adiantar, né, vir aqui no Program, vamos fazer o seguinte, né? Aqui a gente herdou alguns métodos do nosso repositório já, né? Ó, tipo, ligou, né, a interface com o nosso repositório. Vamos ligar todos que a gente criou, né? E aí a gente já adianta para a próxima aula, tá? Então eu vou copiar aqui esse método aqui. Singleton, só que assim, os nossos agora a gente vai pegar a interface de categoria que nós criamos, então não é dessa forma aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Singleton. E aí a gente vai chamar dessa forma assim, ó. Vamos tirar esse cara, tá? Aqui coloca uma chavinha assim, coloca a interface, vírgula, e aí aqui, ó, nós colocamos o nosso repositório, tá? Então, repositório. E aí a gente fecha ele aqui e abre e fecha parênteses. Dá um Ctrl ponto aqui para ele adicionar. Ele vai adicionar o repositório, basicamente isso. E isso a gente tem que fazer para todos, né, que nós criamos ali. Então, nós criamos a interface de despesas, tá? Então, vamos colocar despesa, é a mesma coisa, tá? Ctrl ponto, adicionou a interface de despesa e aqui do mesmo jeito, tá? Despesa, beleza? Copiar de novo, porque agora falta a nossa interface do sistema financeiro, tá? Então vamos colocar aqui tirar despesa, vamos colocar aqui interface sistema financeiro e o repositório também da mesma forma, tá? Beleza. E agora o último é o usuário, tá? Isso aqui é o Singleton, tá, pessoal? Se vocês quiserem criar em outro local no projeto, por exemplo, criar na Help aí, um lugar comum aí, pode criar, não tem problema, tá? Aqui só o usuário na frente. Usuário, opa. Usuário sistema financeiro, não dá um contraponto aqui, para ele adicionar também. Aqui também. Usuário, beleza. Basicamente é isso, tá, pessoal? Então nós criamos aqui, ó, o Singleton, né? Colocamos ele aqui, né, para ligar a interface com o repositório. Também colocamos aqui, criamos aqui todos os métodos customizados nas nossas interfaces, tá? Criamos os nossos repositórios, deixamos já pronto, tá? Para a gente começar a nossa implementação aí dos selects, né? Através de link customizados aí, tá? Basicamente é isso. E na próxima aula a gente vai continuar da parte onde a gente parou, tá? Essa aqui, pessoal, é a referência aí que nós estamos utilizando, tá? Para a criação do projeto. Não estou ganhando nada, tá? Divulgando esses livros. Um livro interessante aí para vocês terem aí, tá um preço legal. Até no Mercado Livre vocês encontram esses 3 livros aqui. É um livro até para a gente colecionar, né? Tem bastante coisa interessante nele que nos ajuda também a entender um pouco mais de arquitetura, código limpo, tá? E um pouquinho também do DDD. Basicamente é isso, tá, pessoal? Eu agradeço a todos aí que acompanharam até o final. Caso você tenha alguma dúvida, tá, pessoal? Fonte vai estar na descrição aí para você baixar, tá? Também todos os links também de todas as aulas passadas também vou deixar aí para caso você queira assistir, né? Que é bastante interessante se você está chegando nesse vídeo, assistir todos os vídeos anteriores para você entender até que ponto, né, a arquitetura ela está chegando nesse exato momento e nessa última aula, tá, pessoal? Agradeço mais uma vez a todos que acompanharam até o final. Até a próxima, muito obrigado e tchau, tchau.